Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Criada na era Vargas, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a principal fonte de regulamentação das relações entre trabalhador e patrão. A discussão sobre a flexibilização das leis para ajustar o direito à nova realidade das relações de trabalho não é novidade. Mas o que precisa realmente ser atualizado? Para debater o futuro da CLT, que completa 70 anos, o Justiça do Trabalho na TV preparou 3 entrevistas. Uma com a visão do governo, outra com a dos trabalhadores e a outra com a dos empregadores. Na última da série, vamos conversar com o diretor jurídico do Sistema Federação das Indústrias de Santa Catarina, Carlos José Kurtz. Diretor Carlos Kurtz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, a CLT completa 70 anos, como nós frisamos na abertura, e continua dividindo opiniões. Para alguns ela estaria ultrapassada e para outras uma eventual reforma serviria apenas como pretexto para retirar dos trabalhadores alguns direitos conquistados. Há ainda um terceiro grupo que defende a atualização de questões pontuais do texto. De que lado o senhor está? Olá, Vanderlei. A CLT foi concebida no momento em que o Brasil ainda era eminentemente agrícola, agrário. Sim. A partir disso houve uma grande transformação, o Brasil se modernizou, a indústria cresceu e as relações do trabalho também se modificaram. Ela teve uma importância muito grande naquele momento, transformação social, continua tendo uma importância e uma função extraordinária, mas é chegado o momento de algumas atualizações serem feitas para a adequação dessa importante lei, ou desse conjunto de leis, à realidade social e também do mundo do trabalho. Bem, nós já ouvimos o governo, através do ministro do Trabalho, Manuel Dias, que deu aqui a sua posição a respeito da legislação trabalhista. Ouvimos também o representante dos trabalhadores e agora com o senhor nós gostaríamos de saber que pontos da legislação trabalhista precisariam, na visão do empresariado, ser atualizados, levando em consideração aí as inovações tecnológicas e as próprias mudanças nas relações de trabalho. Bom, em que pese a excelência da CLT, inúmeros são os pontos que podem ser revistos. Nós entendemos que o principal, a pedra de toque dessa transformação deve ser a valorização da negociação coletiva de trabalho. Maior espaço para a negociação coletiva de trabalho, a partir da qual trabalhadores e empregadores possam construir, enfim, normas adequadas às suas realidades. Isso sem prejuízo dos direitos, mas adequando as normas às diferentes formas de trabalho que hoje nós encontramos, teletrabalho, situações de controle de pontos, jornada, intervalos intrajornadas, a própria maturidade do setor empresarial e dos trabalhadores, que hoje recomenda que essa valorização das relações trabalhistas e da negociação coletiva seja uma tônica da mudança. Bom, na linha do que o senhor disse há pouco, está em discussão a proposta de flexibilização da legislação trabalhista que trata da criação do acordo coletivo especial. Bom, em resumo, ele permitiria que acordos feitos por sindicatos e comissões diretamente com os patrões prevaleçam sobre o que diz a própria CLT, ou seja, o negociado se sobrepondo ao legislado. Isso pode dar certo, na sua opinião? A questão do negociado sobre o legislado prevalecendo tem que ser encarada com muita cautela. Na verdade, o que se precisa é espaço para a negociação, adequação dessa legislação. É necessário que o que seja negociado entre as partes, desde que não interfira em matéria de ordem pública, nós estamos tratando aqui de segurança, higiene, medicina do trabalho, desde que sejam questões da natureza de relação trabalhista mais comum, como jornadas, pontos, situações normais, possam ser reguladas através de entendimento direto entre as partes. O falar do acordo específico pode ser um instrumento, mas tem que ser melhor avaliado para que ele seja adequado à realidade brasileira e principalmente às tradições de negociação que hoje se dão entre empresas e sindicatos, entre sindicatos e sindicatos, e não diretamente em comissões de fábrica, como é proposto na proposta, enfim, que está sob discussão. Muito bem, sempre que se fala em flexibilizar a CLT, a voz corrente é de que há um risco de serem retirados, suprimidos, diminuídos os direitos dos trabalhadores. A pergunta, é possível atualizar a legislação trabalhista, na sua opinião, buscando um maior equilíbrio entre o capital e o trabalho, sem o risco
dessa supressão dos direitos dos trabalhadores? Eu diria que é mais do que possível, é necessário que isso aconteça. Nós temos um movimento sindical extremamente amadurecido no Brasil hoje. Prova disso é que os últimos 2 presidentes da República têm ligação direta com o movimento sindical, vieram do movimento sindical de alguma forma. Nós temos centrais sindicais extremamente atuantes, movimento sindical forte, embora não seja, isso aconteça em todo o movimento sindical, mas o movimento sindical de um modo geral é muito atuante e é possível sim se estabelecer normas e regras que preservem os direitos, até porque nós temos também mecanismos de controle, a própria ação do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos de controle, como o Ministério do Trabalho hoje é muito efetiva, e é possível sim estabelecer normas que tratem das relações do trabalho, que sejam reguladas diretamente entre as partes, propiciando uma indústria, um comércio, enfim, um serviço mais competitivo, mais adequado e que, acima de tudo, proteja o trabalhador como comanda a própria Constituição. O senhor ressaltou aí a organização do movimento sindical e realmente há setores, segmentos dos trabalhadores que têm um poder de barganha maior, mais efetivo. Mas no que toca a Santa Catarina, alguns setores de Santa Catarina, o senhor não vê aí uma certa fragilidade, uma certa dificuldade de sentar na mesa de negociações e fazer valer o pensamento do trabalhador, principalmente em alguns setores aqui no nosso estado? Na verdade, em Santa Catarina nós temos uma relação capital-trabalho bastante harmônica. A prova disso é o próprio piso salarial, que aqui, diferente dos outros estados que têm instituído o piso regional salarial, vamos chamar assim, a negociação é feita direto entre as partes. Nos outros estados, pelo que eu tenho conhecimento, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, isso não acontece dessa mesma forma. Mas o que eu diria é que você não pode impedir de negociar quem tem condição para fazê-lo, quem tem possibilidade de fazê-lo e quem tem representatividade para fazê-lo, a partir de alguns que não têm, que não detêm e que devem ser coibidos de fazê-lo. E aí nós temos quórum das assembleias, nós temos ação, como eu diria, do próprio Ministério Público, das próprias fiscalizações, para coibir. Agora, quem pode, quem tem legitimidade, quem tem representatividade, deve e pode fazê-lo como um instrumento de promoção social e de competitividade para as empresas. Muito bem, diretor Carlos Kurz, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.